Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente aqui nos acompanha de casa. Essa primeira fala eu vou falar somente do ofício que eu elaborei e das minhas pesquisas, mas quero de antemão parabenizar a todos os vereadores de que entenderam e optaram pelo caminho correto. Foi uma prova de que estamos aí num caminho certo de trabalho. No primeiro momento, no meu ofício, que eu identifiquei, foi de que nós suspendemos a sessão para dar o parecer à subemenda. Na minha visão, ela não tem um amparo legal. Por quê? Se nós virmos o artigo 115 do regimento interno, eu vou ler para exemplificar, para que todos entendam, recebida qualquer proposição escrita, será encaminhada ao presidente da Câmara, que determinará imediatamente a sua tramitação, observando o disposto nesse capítulo. Para iniciar a tramitação com a leitura no plenário, toda a matéria, com exceção das indicações, requerimentos e das emendas oferecidas por ocasião dos debates, será fotocopiada e distribuída a todos os vereadores. Nesse caso, a subemenda, como ela veio escrita, ela deveria ter sido encaminhada a todos os vereadores para que as comissões trabalhassem. Ela poderia ser debatida, pode acontecer a suspensão da sessão para análise, para dar o parecer, pode. Caso a emenda tenha sido feita verbalmente durante o debate da discussão do projeto. Ou da emenda. Como ela não foi feita verbalmente, caberia respeitar os prazos das comissões. Isso a gente pode ver também no artigo 117 do regimento interno, quando a gente fala que as emendas e subemendas serão obrigatoriamente apreciadas pelas comissões na mesma fase que a proposição originária. Então, nós tínhamos que ter esperado um prazo, ter colocado o projeto em votação numa outra semana, para que as comissões possam trabalhar. Eu também destaquei o artigo 123 do seu segundo parágrafo. Porque aí, caso tenhamos o regime de urgência especial, que as proposições poderão tramitar em regime de urgência especial ou de urgência simples. No parágrafo 2º, ele é bem claro. Se for de urgência especial, caso as comissões não emitam o parecer na matéria tratada em regime de urgência especial, o presidente da Câmara, no dia previsto para a votação final da matéria, suspenderá a sessão na ordem do dia e determinará que as comissões em conjunto emitam parecer e se prossiga a deliberação da mesma. Caso no dia da votação de urgência especial as comissões não tivessem dado parecer, aí também caberia a suspensão da sessão. Esse foi o item A que eu destaquei. Então, destaquei também aqui pelo fato da emenda 001 se referir a um projeto de lei ordinária, não caberia o voto do presidente caso fosse motivo de empate. Isso é previsto no artigo 53 e no artigo 53A da Lei Orgânica Municipal. E caso haja um empate, o presidente deverá também proferir que houve um empate, e aí sim dizer que vai votar para desempatar. Eu vou ler rapidinho aqui 2 itens desses artigos. O artigo 53, ele diz, da Lei Orgânica Municipal, que o vereador que estiver ocupando a presidência da Câmara ou seu substituto, no inciso 2º, votará quando a matéria exigir para sua aprovação um voto favorável de 2/3 ou maioria absoluta da Câmara, que foi o que eu destaquei naquele momento. No artigo 53A, nós temos aqui, daí é o caso do empate. Havendo empate nas votações de projeto de lei que exijam quórum simples, no caso da lei ordinária, para sua aprovação, o vereador que estiver ocupando a presidência da Câmara terá o direito ao voto de desempate. Então, esses foram os 2 primeiros itens que eu destaquei, porque daí a votação do projeto seria 5-3 e não 6-3. Destaquei também aqui num 3º item, né, que foi a questão da subemenda e da emenda. Como nós sabíamos que uma subemenda, ela altera apenas a emenda e não o projeto, foi um grande equívoco essa casa rejeitar a emenda, porque a emenda ela foi colocada em votação com as alterações da subemenda. O presidente, de maneira correta,
colocou isso em plenário, que a emenda estava indo à votação com as alterações da subemenda. Então não caberia rejeitar ela, porque rejeitando a emenda, automaticamente a subemenda, mesmo aprovada, ela perderia o valor, como perdeu o valor. Então esses foram os itens que eu levantei, né? E o encaminhamento correto do ofício 193, colocando que a emenda havia sido aprovada. E no caso ela foi rejeitada. Eu coloquei 4 providências aqui, mas que como nós já debatemos e entramos num consenso, elas já estão automaticamente englobadas. Que eu pediria aqui no ofício, né, a confecção da nova ata, com as devidas correções, aí enfatizando que a emenda modificativa ao projeto de lei foi rejeitada e não aprovada. Que essa casa encaminhe um ofício ao Executivo, expondo este equívoco no prazo de 24 horas. Para o quê? Para que, se ele não sancionou, ele não sancione a lei. Porque senão depois vai ter toda uma burocracia da parte do Executivo também para conseguir reenviar esse projeto a nós. Que se proceda um estudo junto ao assessor jurídico da Câmara, concluindo qual a forma legal da gente anular esse processo, bem como a emenda e a subemenda relacionada a ele. E o quarto é que nós tomássemos os devidos cuidados para que tais fatos não voltem a ocorrer nessa casa. São os itens que eu destaquei, mas aproveitando esse restinho de tempo, eu gostaria aqui de destacar de que o vereador poderia ter tirado proveito, porque a emenda na ata foi aprovada, constatou que se aprovou, no ofício ao prefeito constatou que se aprovou. Mas quando nós fizemos o juramento na diplomação e na posse, nós prometemos trabalhar dentro das leis, da maneira correta, para o povo, para o bem de todos. Então, seria incoerência da minha parte eu não levantar estes fatos e buscar o melhor caminho. Porque lá atrás, quando nós começamos, veio aquele projeto criando 2 cargos, de que foi aprovado por 6 votos a 3, o vereador Leonir não estava aqui ainda, e ele desrespeitou a lei orgânica municipal e o regimento interno. Mediante isso, buscando manter uma linha de coerência, eu fui à Justiça, juntamente com o vereador Edo, que assinou junto comigo, me apoiando, e conseguimos a liminar que suspendeu. Posteriormente, o Executivo mandou um projeto que alterava o estágio probatório dos professores. O vereador Edo levantou em primeiro momento que era inconstitucional, apresentou nessa casa, e nós, mantendo a coerência, rejeitamos, solicitamos que o Executivo retirasse o projeto. Um pouco depois, nós tivemos o reenvio a esta casa do novo projeto, criando 2 cargos, novamente para atender aquele projeto, qualifica, de assessor administrativo os cargos dessa vez. E mediante as provas que nós juntamos, aí com a ajuda de todos os nossos vereadores, a vereadora Cristina, o vereador Edio, o vereador Maestro, levantamos essas provas e apresentamos aqui em plenário, antes da sessão, que ele iria à votação, e o presidente e todos os vereadores aceitaram as nossas provas e também não deixaram ele ir à votação e o prefeito retirou. O plano diretor nós também identificamos que ele veio pela metade, levantamos, o prefeito também retirou. Então o vereador Tiago não fez isso para atrapalhar, mas sim para manter uma linha de coerência, de verdade e de trabalho. Nós também colocamos de que uma prova disso é de que eu coloquei a situação de que o melhor caminho seria a impugnação da ata, para que o Executivo pudesse reenviar esse projeto a nós, e nós, vereadores, em maioria absoluta, aceitássemos a entrada desse projeto a essa casa. Porque eu não quero aqui prejudicar o Executivo, prejudicar o povo, ou quem irá precisar desse projeto. Mas sim manter a nossa coerência, a nossa linha de trabalho, e lembrar que nós temos um regimento interno, que nós temos uma lei orgânica municipal, e o vereador, a principal função dele é legislar e fiscalizar. Mas se nós ignorarmos a lei orgânica municipal e o regimento interno, automaticamente nós não estamos fazendo a nossa principal função. Nesse primeiro momento seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.